A segunda vinda da gula. Capítulo 2. Um filho da puta. Quando ele era jovem, ele pensava que o mundo inteiro era verde. Que as pessoas eram verdes, que as estradas eram da cor refrescante da grama, que os animais eram verde escuro e que o céu era verde claro. As cores verdes dançavam, não importa para onde ele olhasse. Uma lembrança que ele teve de sua infância foi a época em que ele foi ao zoológico com sua família. Em vez de passear e observar os recintos, eles entraram em um safari, onde os visitantes viajavam de ônibus para visitar um deserto artificial. Sacos de papel cheios de carne crua pendiam do lado do ônibus. O irmão mais velho sentou-se no banco ao lado da janela, e a irmã de 2 anos tomou o colo da mãe. Lembrou-se de estar um pouco abatido, incapaz de se sentar juntos, nem sendo o mais velho nem o mais jovem. O ônibus parou. Os animais selvagens que passeavam pelo campo passeavam até o ônibus. Os animais verdes entraram em uma feroz competição por comida. A maneira como eles se atacaram lembrou o garoto do jogo, o Whack-A-Mole. Então ele riu levemente. Foi então. Um único animal. Apenas um. Estava em cima de uma pedra como um imperador, refletindo a luz do sol. O sorriso do garoto desapareceu. Por quê? A cor dele. Ao contrário de qualquer outro animal que ele já vira, esse animal não era verde. Sentiu o olhar dele. A fera olhou nos olhos do garoto. Como se encantado, o garoto ficou com medo. Ele desviou o olhar instintivamente e parou de respirar. Suas mãos e corpo tremiam, e seu coração batia loucamente. Mesmo sendo engolido pelo terror que nenhum garoto da idade dele era capaz de suportar, o garoto levantou uma questão. Por que aquele animal não era verde? Não, devo ter cometido um erro. O garoto respirou fundo e olhou pela janela novamente. Foi então. Pang! A janela tremia violentamente. A fera estava longe, mas se aproximara do ônibus antes que o garoto notasse. Mas por que estava ignorando a comida pendurada no ônibus e colada na janela? A fera abriu a boca e revelou seus dentes temíveis. Ele tentou repetidamente roer a janela. O garoto não entendeu o que havia acontecido. Ainda assim, ele se encolheu e recuou. Tenho que correr. Porque o ônibus não está se movendo. Eu estou assustado. Eu quero fugir daqui. Mãe, 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 mãe. Quando o garoto estava prestes a chorar, uma mão quente cuidadosamente cobriu seus olhos. Deve ter assustado muito você. A voz era tão prateada e suave como uma brisa da primavera. Apenas essa frase fez o garoto se sentir relaxado e aliviado. O garoto pulou no abraço da mulher sem verificar quem era. Lá, está tudo bem. O leão assustador não está mais aqui. Ah, o ônibus está se movendo novamente. A mulher bateu levemente nas costas do garoto, e sua respiração sufocada ficou relaxada. Só então o garoto levantou a cabeça para dar uma olhada. De repente, as mãos da mulher pararam. Ela se aproximou do garoto, estudando-o cuidadosamente. Então, ela ofegou de surpresa. Oh meu Deus! Realmente? Quando o garoto inclinou a cabeça em confusão, a mulher sorriu. Seus olhos são lindos. Meus olhos. Sim, eles são lindos. Nas 7 cores do arco-íris. O garoto olhou para a mulher com curiosidade, mas ela apenas sorriu em troca. Então, ela soltou um suspiro, como se tivesse achado algo uma grande perda. Se você fosse um pouco mais velho. Não, talvez seja melhor você crescer inconsciente. Em pouco tempo, o passeio pelo safari terminou. Os turistas acordavam um a um, mas o garoto não mostrava sinais de sair. A mulher também hesitou, como se não estivesse pronta para desistir. A mulher sussurrou no ouvido do garoto. Qual o seu nome? Seol. Seol. Esse é um nome bonito. Ela então encontrou o olhar do garoto corado. Ei, quando você envelhecer um pouco, e de alguma forma nos encontramos por coincidência, você virá até mim. Para você, irmã Zona. Sim, eu estarei lá se você precisar da minha ajuda. Embora o garoto não pudesse entender o que ela queria dizer, ele ainda acenou com a cabeça em seu abraço. Logo, o som de sua mãe e irmã mais nova procurando por ele soou. Aqui, prometa.
Uma sensação suave tocou a testa do garoto antes de desaparecer. Vamos nos encontrar novamente, pequeno príncipe. Quando o garoto segurou a mão da mãe e saiu do ônibus, olhou para trás ansiosamente. A mulher estava sorrindo brilhantemente e acenando com a mão, até o garoto desaparecer. O tempo passou e o menino se tornou adulto. Ele cresceu até que as lembranças especiais desse dia se tornaram fracas. Com a idade, ele perdeu o medo de animais selvagens e começou a pesquisar o fenômeno que experimentou naquele dia. Qual era essa capacidade dele? Porque ele tinha um poder que ninguém mais tinha. No final, ele não conseguiu chegar à resposta, mas começou a descobrir as condições em que a cor verde aparecia e desaparecia. Sua vida começou a mudar quando ele começou a aplicar esse poder em sua vida cotidiana. E quando essa habilidade desapareceu repentinamente um dia, sua vida rapidamente saiu de controle. O seu Rockland era um cassino localizado na cidade de Sokshu, na província de Gangwon. Independentemente de ganhar ou perder, as pessoas pressionavam botões como um robô e jogavam cartas, enquanto os dois gritos de alegria e desespero soavam juntos. Um jovem olhou para uma mesa com nervosismo no rosto. Ele lançou um olhar para o funcionário, que permaneceu inexpressivo. Depois de encarar a mesa como um animal faminto, o jovem abriu a boca com grande dificuldade. Pare. Não, dobre. O funcionário imediatamente colocou a mão no convés, como se estivesse entediado de esperar pela decisão do jovem. A garganta do jovem secou. Seu queixo pingava de suor e ele estava encharcado também. Mas, diferentemente da juventude ansiosa, o funcionário virou o cartão com apatia. O jovem passou as mãos em volta da cabeça. O som de alegria e desespero mais uma vez soou. Park Hyun, você tem sorte hoje. Ah, Choi. Quando um homem bem formado saiu da entrada e o cumprimentou, o homem de óculos tremendo do lado de fora fumando um cigarro balançou a cabeça. Por sorte. Porra. É o mesmo para mim. Acho que hoje não é meu dia de sorte. Eu saí para fazer uma pequena pausa. Tenho uma pequena dor de cabeça por ficar na mesma mesa por horas a fio. Imaginei que o vento frio me esfriaria. Quando o homem de óculos resmungou, o homem bem constituído sorriu. Sim, eu sinto você. Rum. No momento em que o homem bem construído começou a remexer no bolso, um grito grosseiro atingiu seus ouvidos. Com os olhos arregalados de surpresa, os dois homens viraram a cabeça para um jovem em seu celular. Choi franziu as sobrancelhas antes de inclinar a cabeça. Ele meio que parece familiar. Quem? Aquele jovem em seu telefone. Você o conhece? Ele. Claro que eu conheço. Esse é o Seol. Eu acho que ele vem aqui há mais tempo que você. Eu o vi pela primeira vez há 3, 4 anos. Choi ficou impressionada interiormente com quanto tempo Park esteve aqui e olhou para o jovem com uma expressão chocada. T3, 4 anos. Mas ele parece tão jovem. Ele deveria estar na casa dos 20 anos agora. Ele costumava ser famoso por essas partes. Park lambeu os lábios com um toque de arrependimento no rosto. Mas Choi simplesmente encolheu os ombros. Realmente, eu o vi algumas vezes. Ele não parecia tão especial assim. Ele é assim agora, mas por cerca de um ano, ele era o verdadeiro gênio. Naquela época, algumas pessoas lutavam para se mudar para o seu lugar sempre que ele saía. Acho que ele tem algumas habilidades então. Não, eu não diria que ele é habilidoso. Ele é corajoso, talvez. Ele sabia quando jogar como um demônio. Ele mantinha regras rígidas para si mesmo, não exagerando, sempre trazendo consigo uma quantia definida. Parecia mais que ele estava vindo aqui para jogar, não por causa de um vício. De qualquer forma, ele era estranho. Como ele ficou assim, então? Quem sabe? De repente, ele começou a dizer que não podia mais ver ou algo assim. Não demorou muito para que ele se tornasse isso. Park estalou a língua e voltou a fumar o cigarro. O jovem ainda estava segurando o celular. Ele parecia desesperado, como se estivesse implorando. Choi bufou. Não certo. Um jovem como ele deve ir lá e trabalhar pelo dinheiro dele. Desde que você seja adulto, pode vir aqui, não é? Se você colocar dessa maneira, você também é um jovem.
Ei, faz muito tempo desde que eu completei 40. A idade importa. Um cassino é apenas uma casa de apostas com um título sofisticado. No momento em que alguém coloca o pé lá dentro, fica livre para perder a cabeça, independentemente da idade. Haha, acho que isso é verdade. Cansada de falar sobre o jovem, a dupla trocou piadas sem sentido e riu. Pai, por favor. Só desta vez. Só mais uma vez. Estou desligando, seu bastardo. Pai. TK. A linha foi cortada de um lado e Seol imediatamente cuspiu uma maldição. Aia. Eu vou enlouquecer. Ele havia perdido o pouco dinheiro que lhe restava. Tudo o que tinha nos bolsos eram 4 fichas de cassino, e ele só tinha notas suficientes na carteira para cobrir a tarifa do táxi. Por um momento, ele chegou a pensar em tentar a sorte nos caça-níqueis para recuperar um pouco do que perdeu. No entanto, se ele perdesse isso, sabia que teria que voltar para casa. Seus olhos examinaram sua lista de contatos mais uma vez. Quando o nome Yoson Vaiva apareceu, ele pressionou o botão de chamada sem hesitar. Infelizmente, ainda era madrugada e ninguém atendia o telefone, não importa quanto tempo ele esperasse. Seol acessou o aplicativo bancário e verificou seu saldo. Mas isso só revelou o que ele já sabia. Ele suspirou enquanto olhava para o sinal de menos na frente dos números. Droga! Por que você não atende a porra do seu telefone? Depois de sentir um pouco de raiva, ele levantou a cabeça e olhou para o céu. O céu da manhã ainda estava cinza. Com um suspiro, Seol levantou a mão. Táxi. Onde você vai? Estação Gangneom. Não, estação Noyeon. Entre. Logo, o táxi que transportava o jovem entrou na escuridão.